Gênesis capítulo 2, verso 18, diz assim: E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Pule lá para o verso 21. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas e cerrou e fechou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse Adão: Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. É um texto muito lido, principalmente quando a gente trata de famílias, trata do matrimônio. Eu pergunto uma coisa: quantos aqui são casados? Quantos casados temos? Olha que maravilha! Quanta gente casada. O casamento é uma bênção, sim ou não? Sim, foi Deus que criou, não pode ser uma coisa ruim. Como muitos estão querendo fazer a gente acreditar aí fora. O casamento é uma bênção e tem bastante gente casada aqui. Então vocês vão se lembrar disso aqui, olha só. Eu recebo você como minha legítima esposa, ou esposo, no caso das mulheres, para amá-lo, respeitá-lo, honrá-lo, na saúde ou na doença, na alegria ou na tristeza, na riqueza ou na pobreza. Até quando? Até que a morte nos separe. Com algumas variações de cerimônia para cerimônia, essa é a essência do voto matrimonial. Minha esposa e eu dissemos essas palavras ou similares há 14 anos atrás. Nos casamos aqui pertinho na Igreja da Alvorada, em frente ali o NASP. Uma coisa me chama a atenção nesse voto matrimonial: até que a morte nos separe. Isso é forte, sim ou não? É uma frase forte. Muitas pessoas tomam esse voto e consideram como um mero clichê de casamento, né? Apenas a parte de um processo burocrático para se conseguir casar com alguém. Então vou lá, é só repetir aquelas palavras e está tudo certo, mas poucos param para pensar na seriedade dessas palavras, nas implicações dessas palavras, até que a morte nos separe. Em qualquer circunstância, até que a morte nos separe. Vocês concordam comigo que nós vivemos numa sociedade humanista, antropocêntrica, que coloca todo o centro no indivíduo, no eu, os meus gostos, minhas preferências, meus desejos, meu bem-estar, a minha felicidade? E aí eu me pergunto se há um espacinho para a vontade de Deus nessa lista. A igreja ela não está isenta de ser afetada por essa tendência. E aí nós começamos a perceber que, como mundo religioso, mundo cristão, a adoração a Deus, que significa essencialmente submissão a Ele, começa então a ser confundida com um evento de adoração ao ser humano. Muitas vezes a adoração, que representa a submissão a Deus, passa a ser confundida com êxtase de sentimentos, êxtase emocional. Por quê? Porque vivemos numa sociedade antropocêntrica. O homem é o centro e o bem-estar do homem é o objetivo máximo da vida. O importante então não é tomar a cruz, o importante é se sentir bem. Afinal dizem assim: Deus não quer sacrifícios. E qualquer coisa que possa se aproximar de sacrifícios, rapidamente é rejeitada. Porque dizem, Deus não quer sacrifícios. No convívio social e em família, o objetivo muitas vezes não é cooperar para a felicidade do outro, mas o objetivo é ser feliz. Ser feliz. Essa tendência muitas vezes é reforçada no meio cristão em geral, por meio de pregações agradáveis, antropocêntricas, que massageiam o ego do ser humano, muitas vezes acompanhada de músicas que refletem essa mesma ideia, que o centro da vida, a essência da vida, é você se sentir bem. Porque o eu está no centro. E aí eu pergunto, e o caminho estreito? E o tome a tua cruz? E o negue-se a si mesmo? Tem se tornado secundário muitas vezes, se é que aparece na lista de prioridades das pessoas hoje. Porque o eu está em primeiro lugar.
A psicologia moderna muitas vezes também está eivada de antropocentrismo e humanismo. Você é o centro, você tem que se sentir bem. Não é por acaso que nunca vimos uma geração como a de hoje com uma tremenda dificuldade de enfrentar e suportar frustrações. Irmãos, eu sou formado em matemática e algumas contas para mim não batem. Por exemplo, a ciência tem avançado em seus estudos, a psicologia, a psiquiatria, a medicina, a indústria farmacêutica, os medicamentos antidepressivos, tudo isso tem avançado muito, concordam comigo? Mas na mesma proporção tem avançado os casos de depressão, ansiedade e suicídio. Então para mim a matemática não está fechando, alguma coisa está tragicamente errada. Onde é que está o problema? O eu tem sido colocado no centro. O eu. Então eu pergunto, o matrimônio ficou isento dessa tendência? Não. Então se a pessoa com quem eu me casei não supre as minhas necessidades, não satisfaz as minhas expectativas, se ela não me faz feliz, esse casamento não me serve mais. Isso também é inculcado muitas vezes na mente dos jovens solteiros pelos seus próprios pais, quando estes dizem, filho, filha, procure alguém que te faça feliz. Porque o objetivo máximo da vida é eu ser feliz e não fazer alguém feliz. O casamento então deixa de ser uma instituição para a felicidade mútua e passa a ser uma máquina de autossatisfação, de autogratificação. Se o casamento não me atende, ele não serve para mim. E aí quando o matrimônio vai mal, a gente pensa que é só a família que é afetada. Mas vai muito além disso, eu quero compartilhar um texto aqui com vocês. Olha só, o coração da sociedade, da igreja e da nação é o quê? O lar, o coração. A felicidade da sociedade, o êxito da igreja, a prosperidade da nação dependem das influências de onde? Domésticas, das influências do lar. Veja, a prosperidade da nação depende das influências domésticas. Irmãos, a prosperidade da nação, o que torna uma nação próspera não é a política, não são as passeatas, não são as manifestações de rua que tornam uma nação próspera. O que é que torna uma nação próspera? Famílias bem ordenadas, a influência de famílias bem ordenadas. Agora, a nossa sociedade hoje tenta destruir as famílias. A nossa sociedade hoje tenta desconstruir o conceito de família. E quando eu falo conceito de família, estou falando do conceito bíblico e divino, homem e mulher, e filhos, logicamente. Então a sociedade tenta desconstruir isso, só que tem um detalhe, a família é o alicerce de uma sociedade, sim ou não? Eu não sei se tem algum engenheiro aqui, mas na verdade não precisa ser engenheiro para entender isso. É possível manter um prédio de pé destruindo o seu alicerce? Faz sentido isso? Não. Então não é possível haver uma nação próspera e saudável destruindo o seu alicerce, que é a família. E muitos estão tentando destruir esse alicerce. No âmbito da Igreja Adventista do Sétimo Dia, há muitos irmãos que dizem assim, essa igreja vai ser reavivada quando? Onde é que está o reavivamento dessa igreja? Eu estou esperando o reavivamento dessa igreja. E muitos não percebem uma coisa muito importante. Sabe o que é? Preste atenção nisso. Se houvesse mais genuína religião aonde? No lar, doméstica, haveria mais poder? Isso aqui é tão impressionante, irmão, sabe por quê? Enquanto muitas pessoas estão dizendo, eu estou esperando o reavivamento dessa igreja, o que está acontecendo com essa igreja? Essas pessoas não percebem que, na verdade, é a igreja que está esperando o quê? O meu reavivamento. Então, esqueça essa história de estou aguardando o reavivamento da igreja, lembre-se, a igreja está esperando o seu, porque se houver religião verdadeira e genuína dentro de casa, então, logicamente, haverá poder na igreja. Por isso o apóstolo Paulo, quando ele faz uma descrição do que é um verdadeiro líder cristão, olha só o que ele declara, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda a modéstia,
Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? É um raciocínio simples e lógico, sim ou não? Liderança cristã que governe bem a sua própria casa. Agora eu pergunto, qual é o nível de santidade com o qual Deus investiu o matrimônio, investiu o casamento? Preste atenção nestas palavras. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Quando o apóstolo Paulo fala a palavra venerado, palavra traduzida, significa uma altíssima consideração, uma reverência ao matrimônio. O matrimônio ele deve ser reverenciado. Não é uma simples instituição, é algo muito mais sério. Existe um texto escrito pelo irmão White no livro O Maior Discurso de Cristo, eu acho que eu não coloquei aqui no slide. Preste atenção no que esse texto diz. Jesus chamou a atenção para os abençoados dias do Éden, quando Deus declarou tudo muito bom. E tiveram origem o casamento e o sábado, instituições gêmeas. Olha que impressionante, instituições gêmeas para a glória de Deus no benefício da humanidade. Então vejam, nós como adventistas damos muita ênfase ao quarto mandamento, certo? O dia do sábado, a observância do sábado, não tem problema nenhum nisso, devemos fazer isso realmente. Mas eu pergunto, como estão as nossas famílias? Como está o nosso matrimônio? Porque nos foi revelado que o matrimônio e o sábado são instituições gêmeas. Ou seja, eu posso dizer que o matrimônio é tão sagrado quanto o sábado? Sim, absolutamente. E quão sério, ou com quanta seriedade, temos tratado o matrimônio? Vocês sabem que na Bíblia, inclusive, Deus usa o matrimônio como uma representação da sua união com o seu povo, de tão sagrado. A irmã White escreve no livro Lar Adventista que a relação matrimonial é santa. Santa. Banalizar essa instituição é banalizar o próprio Deus. Desonrar essa instituição é desonrar o próprio Deus. Interessante, nós vamos ler outro verso de Gênesis, ainda no capítulo 2. Vamos para o verso 24. Olha que interessante, falando a respeito da seriedade, da profundidade dessa palavra e dessa instituição chamada matrimônio. Gênesis 2, 24 diz assim: portanto, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher. E serão ambos o quê? Uma só carne. Quando Deus fala deixar o pai e mãe, não está falando de abandoná-los, ok? O 5º mandamento diz que devemos honrar o pai e a mãe. Mas quando diz deixar o pai e a mãe, tem duas interpretações. Uma, deixar de forma geográfica, ok? Porque a gente não se casa para viver com os pais. E o outro aspecto significa que o cônjuge passa a ser a prioridade do outro. O cônjuge, preste atenção nisso, o cônjuge é mais importante para nós do que os nossos pais. Sim ou não? Sim ou não? Guarde isso. O cônjuge é mais importante para nós do que os nossos pais. Então, quando a Bíblia diz, o homem se apegar-se-á à sua mulher, a palavra hebraica que foi traduzida como se apegar, é uma palavra que é usada quando você está colando duas coisas, quando você está soldando duas coisas. Por isso que Adão disse, essa agora é osso dos meus ossos, carne da minha carne, porque agora não são mais duas pessoas, agora é uma só. Ou seja, a minha esposa, ela é uma parte de mim. Isso é sério ou não é, irmãos? Isso é profundo ou não é? Uma só carne. E quando a gente fala sobre uma só carne, aí há uma referência também à relação sexual. Eu preciso fazer uma pergunta importante para vocês. O plano de Deus para a relação sexual é que nós tenhamos uma relação sexual com quantas pessoas durante a nossa vida? Com quantas pessoas? Uma pessoa durante toda a vida. Isso é algo tão importante. Eu não sei quantos já ouviram falar sobre microquimerismo. Alguém já ouviu falar? Microquimerismo? Existem alguns estudos voltados a essa questão. O microquimerismo é um fenômeno biológico que funciona da seguinte forma.
é encontrado ou são encontrados fragmentos de DNA numa pessoa, mas esses fragmentos de DNA não pertencem a ela, pertencem a outro indivíduo. Tudo bem, isso não surpreende muito. Por quê? Uma mulher, por exemplo, eles estudaram várias mulheres e encontraram fragmentos de DNA masculino nessas mulheres, e isso não surpreendeu ninguém inicialmente. Por quê? Porque esses fragmentos de DNA vinham do seu avô, do seu pai, muitas vezes do filho que ela teve. Mas o que surpreendeu os cientistas durante esses estudos é que eles encontraram fragmentos de DNA masculino em mulheres sem filhos, e ao estudar aqueles fragmentos perceberam que não pertencia ao avô e não pertencia ao pai. E eles ficaram intrigados de onde vieram esses fragmentos de DNA, se não é do filho, do pai, do avô, de ninguém da família. E algumas teorias a ciência tem a respeito disso. E uma das possibilidades que a ciência declara é que esses fragmentos de DNA tenham sido absorvidos pela mulher por meio de relação sexual. Você sabe o que isso significa? Uma das hipóteses levantadas pela ciência é que uma mulher pode absorver fragmentos de DNA durante toda a sua vida, tantos fragmentos a ponto de alterar o seu fenótipo, ou seja, a sua aparência física e o seu estado geral de saúde. Isso vai além. Esses fragmentos de DNA são passados para quem? Para os filhos desta mulher. E uma das hipóteses, estamos trabalhando com hipóteses, uma das hipóteses da ciência é que um filho pode carregar traços e temperamentos de parceiros sexuais que a mãe teve durante a sua vida. Isso é sério, irmãos? Então veja, a relação sexual foi criada por Deus para ser praticada entre um homem e uma mulher dentro dos limites do matrimônio, com uma pessoa a vida toda. Porque uma só carne é muito mais profundo do que morar junto. Lembre-se sempre disso. Agora, por que isso é importante? Eu vou falar um pouco mais sobre isso à tarde e amanhã de manhã. Porque, irmãos, existem pessoas hoje que lutam contra inclinações ao mal, inclinações à sexualidade, por exemplo, que elas nem sabem de onde vieram essas inclinações. E muitos receberam isso, sabe de quem? Dos seus próprios pais. Daí a importância de vencer esse grande inimigo chamado pornografia. Sabe por quê? A irmã White diz que de pessoas assim nascem filhos altamente sensíveis à sexualidade. E a luta espiritual na vida desses filhos vai ser muito mais intensa. Por culpa de quem? Dos seus pais. Então veja como o pecado ele se propaga. Por isso nós precisamos estar atentos. Bom, muitos dizem que a relação sexual é um presente, é um prêmio, uma recompensa do casamento. Então tem pessoas que dizem assim, o casamento não é coisa lá muito boa não, mas tem um presentinho, que é o sexo. E alguns jovens dizem assim, eu não posso, antes do casamento, então eu preciso me casar logo, porque eu preciso experimentar isso. E muitos não entendem, irmãos, que a relação sexual não é uma recompensa, um presente, um prêmio do casamento. Não. A relação sexual, ela está incluída num contexto geral de uma relação saudável, e ela é o sinal da própria aliança do casamento. Por isso faz sentido praticar isso fora da aliança? Não, porque ele é o sinal dessa aliança do casamento. Agora, quando não praticado da forma como Deus estabeleceu, ou quando praticado de uma forma que Deus não estabeleceu, as consequências são terríveis. E hoje à tarde eu vou mostrar um pouco para vocês por que os nossos jovens em especial têm tanta dificuldade para se preservarem até o casamento. Por quê? Existe uma explicação na ciência para esse tipo de coisa. Se é assim, então se o sexo é para ser praticado com uma única pessoa para o resto da vida, significa então que o casamento deve ser uma instituição vitalícia. Concordam comigo? Porque é nesse ambiente que o sexo pode ser praticado. Uma união por toda a vida. Eu vou compartilhar com vocês 2 textos muito interessantes da irmã White. Esse aqui eu citei anteriormente. Veja só, se é uma relação para a vida inteira, de que forma eu devo pensar nisso? O vínculo de família é o mais íntimo, o mais terno e sagrado de quantos da terra? De todos da terra.
foi designada a ser uma bênção à humanidade, e assim o é, sempre que se entre para o pacto matrimonial. De que forma? Inteligentemente. Geralmente, quando você pergunta a um jovem, você vai se casar? Vai. Por que você vai casar com essa pessoa? A resposta é, porque eu gosto dela, porque eu amo, porque é legal, porque me faz bem, porque a gente se dá bem junto. Mas a irmã White diz, temos que tomar essa decisão de forma inteligente, não emocional. E hoje à tarde ou amanhã, agora eu não lembro bem, mas eu vou falar sobre isso. Eu vou falar um pouquinho para os solteiros que pretendem se casar. Por que muitos solteiros estão, como se diz, pegando fogo? E existe uma solução para esse problema. É simples, dá trabalho, mas é algo simples de se entender. Por quê? E muitos então entram para o concerto matrimonial não de forma inteligente, mas desta forma. Veja, se há qualquer assunto que deveria ser considerado com razão, com o que mais? Calma. Jovens que ainda não se casaram aqui pretendem, calma. Não, Leandro, mas eu preciso me casar porque eu já estou na idade. Vem cá, quem foi que te disse qual é a idade para se casar? Quem foi que disse? Eu tenho 35 anos, não me casei ainda, já passei da idade. Quem disse qual é a idade? Calma. E juízo desapaixonado. É este o assunto do matrimônio. Mas a ideia predominante é a de que nesta questão, os sentimentos é que devem ser o guia. E quando os sentimentos guiam, a Bíblia diz que o coração é o quê? Ser guiados pelo sentimento é uma boa ideia? Não, mas isso é o que a mídia quer implantar na mente dos nossos jovens. Siga o seu coração, e a Bíblia diz, seu coração é enganoso. Não vai dar certo isso. Por que é tão importante pensar bem antes de tomar essa decisão? Porque é uma instituição vitalícia, para a vida inteira. E quando você diz sim no altar, você pode até pensar que estão aqui seus amigos, seus familiares testemunhando, mas não são apenas os amigos e os familiares. Querem ver quem mais está ali? Que o noivo e a noiva, em presença do universo celestial, se comprometam a amar-se mutuamente, como Deus lhes ordenou que fizessem. Então, quando homem e mulher dizem sim ali no altar, quem é que está testemunhando? Todo o céu. E quando eu digo sim, o céu anota, registra, ratifica essa decisão. Não é um mero voto, isso é um juramento que o céu registra. Um juramento para a vida toda. Muitas pessoas me procuram pedindo ajuda. E muitas delas me dizem assim, não aguento mais meu cônjuge. Ele é muito enjoado. É claro, irmãos, as pessoas que me procuram com problemas conjugais, se for um homem eu atendo, se for uma mulher eu empurro para minha esposa. Fica a dica para os irmãos conselheiros dessa igreja. Homens, não se dá conselhos matrimoniais para uma mulher, ok? Não faça isso. Então muitos homens me dizem, minha mulher é chata, é enjoada, é grosseira, é indiferente. E uma das perguntas que eu costumo fazer, irmãos, é a seguinte: irmão, com todo respeito, você consultou a Deus antes de se casar com ela? A resposta geralmente é... Então muitas vezes a gente não consulta a Deus antes de tomar essa decisão, e quando as coisas dão erradas, a gente põe a culpa em quem? Em Deus. Jovens, consultem a Deus. Orem muito antes de tomar essa decisão que vai influenciar o resto da vida de vocês e da vida da pessoa com quem vocês vão se casar. E filhos que porventura venham. Oramos fervorosamente antes de tomarmos essa decisão, antes de escolhermos um companheiro, uma companheira. E muitos chegam ao ponto de dizer assim: Leandro, olha só, Deus quer que eu seja feliz. Então Ele não vai se importar se eu me divorciar dessa pessoa. Irmãos, não é que Deus fique chateado quando um casal se divorcia. A palavra de Deus diz que Deus odeia o divórcio. Não é que Ele fica chateadinho. Ele odeia o divórcio. E hoje tem sido tão comum pessoas casarem, divorciarem, casarem de novo, divorciarem de novo e casarem de novo.
Muitos dizem assim, eu vou casar de novo porque esse casamento aqui está ruim, nossos temperamentos não batem. E as pessoas se enganam achando que um novo casamento não terá uma circunstância de ter que harmonizar temperamentos também. Ou não terá? Qualquer relação a gente tem que se adequar ao temperamento um do outro, sim ou não? E mudar muito do nosso temperamento também. O fato de mudar de relação não muda isso. E muitas pessoas não estão resolvendo o problema quando se divorciam em casa de novo. Elas estão transferindo o problema para outra casa. E o problema continua. Vamos falar muito sério agora? Mais sério ainda. Deus autoriza que uma pessoa se divorcie e se case novamente? Sim ou não? Sim. Mas, em quantos casos? Em quantos casos? O céu aceita perfeitamente um novo casamento em um caso, e o céu, não que ele queira, tolera um novo casamento em um outro caso. Ok? Qual é o caso em que o céu aprova um novo casamento, aceita um novo casamento perfeitamente? Vamos ver, olha só. Esses votos ligam os destinos de duas pessoas com laços que coisa alguma, senão o quê? A mão da morte deve desatar. Tanto o homem quanto a mulher devem considerar cuidadosamente se podem viver um ao lado do outro através de todas as dificuldades da vida, enquanto ambos viverem. Então preste atenção nisso quando você estiver pensando em se casar. Olhe para a pessoa e pense, eu sou capaz de conviver com as dificuldades da vida, com esta pessoa, para o resto da vida? Serei capaz? Irmãos, tenham muito cuidado com a ideia de muitos que dizem assim, tudo bem, ele tem um defeito que para mim é insuportável, mas quando a gente casar resolve. Cuidado com esse tipo de coisa. Então pense, analise, reflita, ore, estude, porque eu fiz 2 faculdades, foram 8 anos de estudo, muito estudo para conseguir um diploma, certo? Quanto de estudo nós temos para conseguir uma certidão de casamento? Vocês percebem a importância disso? Estude, estude, e continue estudando, porque o casamento é uma faculdade que a gente nunca se forma, sempre aprendendo. Então esse é o primeiro caso. Qual é o caso então que Deus aceita perfeitamente um novo casamento? A morte do cônjuge. Então o cônjuge que permaneceu vivo, obviamente, ele está autorizado por Deus, aprovado. A irmã White, ela passou 30 anos sem o seu querido esposo Tiago. A irmã White recebeu uma proposta de casamento, mas ela disse que não iria se casar, porque no seu coração só existia lugar para uma pessoa, e essa pessoa se chamava Tiago White. Mas Ellen White, de uma forma muito interessante, ela explicou às pessoas do seu tempo que ela não quis se casar novamente para não impor esta carga que o seu ministério exigia sobre os ombros de outra pessoa. Então ela preferiu ficar sozinha. Só que ela escreveu, eu não estou sozinha porque Deus me proíba de casar novamente, mas porque eu não quero impor esta carga a uma outra pessoa, porque, irmãos, não era fácil a vida dela. Então a pessoa, quando o cônjuge morre, está perfeitamente autorizada por Deus. Agora, existe um outro caso em que o Deus, não que ele queira, não que ele, digamos assim, aceite isso, mas ele acaba tolerando. Existe algum outro caso? Vamos ver? Mateus capítulo 19. Vamos ver o que Jesus responde para nós. Mateus capítulo 19. E o verso é o verso 9. Aqui é o próprio Cristo falando, ok? Mateus 19, verso 9. Todos acharam? Olha o que diz o próprio Senhor. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa de quê? Fornicação, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também faz o quê? Comete adultério. A palavra fornicação, traduzida aí, é porneia. E no Novo Testamento ela é usada para se referir a relações sexuais ilícitas, tanto de pessoas solteiras quanto de pessoas casadas. A tradução mais adequada seria falta de castidade, ok? E quando a gente fala de castidade, a gente pensa numa pessoa virgem, mas não é necessariamente uma pessoa virgem. A pessoa casta também pode ser uma pessoa abstêmia, ok? Ainda que não seja virgem, no caso. Então eu pergunto para vocês,
Qual é o caso em que Deus, não que Ele queira isso, mas Ele tolera que uma pessoa se case de novo? Qual? O adultério. Vamos ver? Nada, senão a violação do leito conjugal, pode quebrar ou anular o voto matrimonial. Só há um pecado, o adultério, que pode pôr o esposo e a esposa em posição de se sentirem livres do voto matrimonial à vista de Deus. Embora as leis do país possam permitir o divórcio, à luz da Bíblia, continuam como marido e esposa segundo a lei maior, as leis de Deus. Então, primeiro caso, morte. Segundo caso, adultério. E a incompatibilidade de gênio? Tem autorização de Deus para constituir uma outra família? Sim ou não? Mas Leandro, você está dizendo que eu vou ser obrigado a viver pro resto da vida com essa pessoa chata, enjoada, grosseira, crítica, indiferente. Eu vou ter que viver o resto da vida com ela. Como eu disse, você acha que um novo casamento você não terá que se adaptar ao temperamento de uma outra pessoa e adaptar o seu temperamento a ela e mudar o temperamento de ambos? Veja qual é o conselho da revelação de Deus. Se não sois de temperamentos compatíveis, não seria uma glória para Deus mudar de tal disposição? Irmão Leandro, a gente não tem, há uma incompatibilidade de gênios muito grande, então compatibiliza isso. Porque a palavra de Deus diz em Gálatas 5:22, que amor, paciência, longanimidade, bondade, mansidão, domínio próprio é o quê? É fruto do Espírito. E aquelas pessoas que têm comunhão diária com Deus, uma comunhão verdadeira, com tempo de qualidade, elas manifestam na vida o quê? Frutos do Espírito. A menos que vocês digam que Deus não tem poder de restaurar um lar. Deus tem poder? Então, quando eu tomo essa decisão de me divorciar porque há incompatibilidade de gênios, eu estou dizendo, Deus não tem poder para transformar o meu casamento. Para mim isso é uma blasfêmia. Vocês concordam comigo? Mas Deus tem poder para restaurar qualquer relacionamento. Mas mudança de temperamento, irmãos, é o caminho mais difícil. Vocês concordam comigo? Esse é o caminho estreito que Jesus falou. Difícil, são poucos que passam. Porque mudar o temperamento, irmãos, que luta na nossa vida. Agora imagina uma coisa. Imagine que um dia um homem procurou você para pedir conselhos matrimoniais, ok? E esse homem diz o seguinte para você: irmão, eu não aguento mais a minha esposa. A minha esposa, não é que ela é chatinha, não é que ela é enjoadinha, não é que ela é grosseira, não é que ela é preguiçosa, não é isso não. A minha esposa é um demônio. A minha esposa está acabando com a minha vida física, emocional, espiritual. Ela está tirando a minha salvação. Essa mulher é possuída de demônios. Eu estou pensando em me divorciar dela, porque isso não é aprovado por Deus, essa relação. Eu tenho que sair disso. Eu pergunto, que conselho você daria para esse irmão? Veja, não estamos falando de uma mulher enjoada, ok? A gente está falando de um demônio. Um demônio. Que conselho você daria para ele? Irmãos, vocês sabiam que Ellen White teve que lidar com um casal assim? O homem, um obreiro do Senhor, dedicado à obra de Deus, e Deus mostrou a Ellen White que aquele homem era um servo dele, que Deus precisava dele para a obra. Mas a esposa dele, Ellen White escreveu uma carta para ele, e depois escreveu uma carta para a esposa dele. Vocês querem ver a descrição que Ellen White dá da mulher do homem? Preste atenção nisso, eu vou ler aqui, tá bom? Olha só. Estimado irmão, diz ela, eu tive a esperança de que a mudança que pareceu ocorrer na vida de sua esposa houvesse sido permanente, e eu me senti muito agradecida a Deus ao ouvir a sua confissão. Mas, irmão, eu sei que sua esposa não mudou para melhor. Não importa quão sinceramente você procure manter uma conduta reta para servir a Deus, sua esposa será sempre o seu anjo mau, procurando afastá-lo da justiça. Na própria opinião dela, ela é o ídolo que você deve adorar. De fato, diz a irmã White, sua esposa é um agente do diabo. O que eu vou fazer com uma mulher dessa? Ela continua dizendo assim: neste caso, irmão, você não está lidando com uma mulher, mas está lidando com um atrevido espírito satânico. Se
se você deixar de vencer, ou se você se deixar vencer pelas explosões de sua esposa, você será um homem perdido. Satanás assume completo controle do temperamento e vontade dela. Esse casamento, irmão, foi um laço do diabo. Uau! Foi-me mostrado, olha só, foi-me mostrado que a sua esposa se entregou tão amplamente às mãos de Satanás, que você teme por sua razão. Mas você estará cometendo um dos mais graves equívocos de sua vida, se permitir ser controlado por Satanás por intermédio da astúcia da sua mulher. Digo-lhe com toda franqueza, olha o que Ellen White escreve para ele: digo-lhe, irmão, com toda franqueza, sua esposa é controlada por demônios. Ela se encontra tão possuída de demônios quanto o homem que se cortava e feria quando Jesus expulsou os espíritos malignos. Irmãos, aqui é uma possessão literal. Irmão, você tem se sentido aterrorizado com a violência de sua esposa? Deixe Satanás se enfurecer e não permita ser privado dos seus privilégios religiosos, porque a sua esposa assim o deseja. Se ela for embora, deixe-a ir embora. Eita, irmão White, como assim? Ela diz mais: embora sua esposa ameace se suicidar, não atenda às suas ímpias exigências. Mesmo que ela leve a cabo a sua ameaça, mesmo que ela se mate, seria melhor contemplá-la no silêncio da morte do que permitir que ela assassine não apenas a própria alma, mas a sua também. Nesse momento, acho que muita gente está pensando: minha esposa é uma bênção. Olha o quadro, olha o quadro. Agora preste atenção no conselho que Ellen White deu para ele. Preste atenção. A melhor coisa que o irmão tem a fazer com esta mulher, de espírito infantil, tão autoritária, tão insubmissa, tão incontrolável, é levá-la para a casa da mãe dela, deixando-a com aquela que é a responsável por ela ser quem ela é. Irmãos, houve adultério aqui? Aí alguém pode estar pensando: é isso. Ellen White escreveu, é isso que eu tenho que fazer, eu tenho que mandar minha esposa embora, vai morar na casa de sua mãe. A carta acabou? Preste atenção nisso. Embora isso seja doloroso para você, é o único caminho que você pode tomar, se não deseja ser espiritualmente arruinado e sacrificado aos demônios de imaginações histéricas e satânicas. Até que sua esposa tenha aprendido o seu lugar e os seus deveres como esposa, será melhor para você não manter qualquer vínculo com ela. Se ela terminantemente se recusa a preservar os votos matrimoniais, tornar-se-á mais e mais um joguete das tentações satânicas. E se o esposo consente em permanecer do lado dela para desgastar a própria vida, acabará desencorajado e desqualificado para o serviço do Senhor. Ele não está sob obrigação de manter ao seu lado alguém que tão somente lhe tortura a alma. O que a irmã White está fazendo? Que conselho é esse? Manda embora. Manda embora. Vocês perceberam a frase que ela disse: até que? Até que mande ela para a casa da mãe dela. Só que a irmã White não escreveu só para esse rapaz, ele escreveu para a moça também. Querem ver o que ela escreveu para ela? Preste atenção nisso. Irmã, eu não apresentaria o assunto da forma como eu faço, se não houvesse uma outra vida tão intimamente relacionada com a sua. No caso, o esposo. E se trata da vida de alguém escolhido por Deus para ser o seu servo. Esse casamento, irmã, não deveria ter acontecido. Mas o passo foi tomado, e para o seu esposo, a tarefa de superar isso é agora 10 vezes mais difícil do que seria se ele nunca tivesse conhecido você. Seu esposo não deve mesclar a identidade dele com a sua. Aí muitos podem pensar: pronto, é isso que eu tenho que fazer, manda a mulher embora. Irmãos, vocês estão entendendo que é um caso extremo aqui, sim ou não? Muito extremo. Só que a carta não terminou. Ellen White conclui dizendo a essa mulher assim:
Mas o voto matrimonial que une o marido ou a esposa deve permanecer intacto. Intacto. Divórcio? Novo casamento? Por isso a expressão até que, Ellen White disse, mande ela para a casa da sua mãe, até que ela mude. E quando ela mudar, receba imediatamente a sua esposa de volta, porque o voto matrimonial não pode ser quebrado nessa hipótese. Aí eu pergunto, alguém aqui tem um demônio dentro de casa? Irmãos, muitas pessoas estão se divorciando e casando novamente pelos motivos mais banais, sendo que um homem que tinha um demônio literal dentro de casa, sua esposa era possuída literalmente por um demônio para arruinar a sua vida espiritual. Deus diz, divórcio? Vocês concordam comigo que existem circunstâncias em que é necessário uma separação física? Sim ou não? Esse foi um caso extremo. Há outros casos, por exemplo, quando há violência dentro de casa, violência doméstica, é pela segurança de uma esposa, é importante que ela se separe fisicamente do seu esposo, mas o voto matrimonial permanece intacto diante de Deus. Isso é sério, irmãos? Por isso a irmã White disse o seguinte: sede tão firmes aos votos matrimoniais como o aço, recusando-vos por pensamentos, olha como é mais profundo, por palavras e por ação, a manchar vosso registro, como um homem ou mulher que teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Significa que divórcio nem por pensamento. Porque para Deus, o que a gente pensa no nosso coração, assim a gente é como se estivesse praticando. Então eu pergunto a vocês, qual é a próxima desculpa mesmo? Morte e adultério. Só. É claro, meus irmãos, eu ouço muitas pessoas falarem assim, olha, eu estou casado há 50 anos e eu estou honrando o meu voto, o compromisso que eu fiz, e você vai ver, é um casamento miserável. Essa é a vontade de Deus? Eu vou ficar aqui vendo esse casamento miserável, desgraçado, só para honrar o voto que eu fiz. Isso honra o Senhor? Não. Qual é a solução? De você? Não. Transformação. Transformação de vida. Transformação de caráter. Porque Deus criou o casamento para ser uma bênção para o ser humano, para que o casal fosse feliz um ao lado do outro. É interessante que minha esposa e eu nos casamos em 2008, aqui na Igreja da Alvorada, e foram 2 pastores que oficiaram, o pastor Elias Brenha e o pastor Wallace Barbosa, que hoje é o diretor de Lar e Família da Divisão Sul-Americana. E o pastor Wallace, ele olhou para os meus pais que estavam ali e disse, olha, irmãos, vou falar uma coisa com muito respeito a vocês, tá? Vou falar uma coisa para o filho de vocês aqui, com muito respeito. Ele olhou para mim e disse assim, Leandro, seja homem. Seja homem. E ele completou dizendo, o homem de verdade, ele dá a palavra dele e faz o quê? E cumpre. E isso é fundamentado num princípio bíblico, certo? Quem habitará no tabernáculo do Senhor? Existe uma lista ali de características e uma delas é aquele que faz um voto para prejuízo próprio, mas mesmo assim, não muda. A Nova Versão Internacional diz, aquele que mantém sua palavra mesmo quando sai prejudicado. Mas como eu disse, não é a intenção de Deus que a gente tenha um casamento miserável. Mas quando a gente entende a santidade do matrimônio, quando os problemas vêm, a gente não vai descartar, a gente vai trabalhar para resolver. Agora, qual é a única maneira de um casal? Veja, homem e mulher que vieram de famílias diferentes, com experiências diferentes, temperamentos diferentes, educação diferente. Como esses 2 indivíduos podem se tornar um só e viver uma vida feliz e harmônica? Só tem um jeito. Sabe como? Se ambos se submeterem ao mesmo Deus. Querem ver como isso é interessante? Olha só. Me responda uma coisa. Qual é a única maneira de esposo e esposa se aproximarem um do outro? Considerando Deus aqui no topo. Qual é a única forma? Se
ambos individualmente fizerem o quê? Se aproximarem de Deus. À medida que o casal ou um dos dois começa a se afastar de Deus, o que acontece com a harmonia deles? Então eu faço uma pergunta importante: como está a vida devocional no seu lar? E eu não estou falando apenas do culto familiar, especialmente do culto individual. Irmãos, Jesus disse que sem mim nada podeis fazer. Então guarde o que eu estou falando. Qualquer casamento que não tenha como base a relação com Cristo, estudo diário da palavra, oração individual e em família, não é que vai fracassar. Já fracassou, você que não percebeu. Porque Cristo disse que sem mim? E o que quer dizer nada? Nada. Como é que está a vida devocional no seu lar? Agora, tem um detalhe para nós concluirmos. É possível que um casal tenha uma vida devocional individual e em família perfeita, digamos assim, entre aspas, fervorosa, busquem a Deus com muita intensidade todos os dias, e mesmo assim o casamento esteja doente? Permaneça doente? Vamos mudar a pergunta. Imagina uma pessoa que se alimenta bem, ela come alimentos saudáveis, ela come direitinho, nos horários direitinho, se alimenta muito bem, ingere muito alimento nutritivo. É possível que essa pessoa assim mesmo permaneça doente? Sim ou não? Sim. Desde que no corpo dela haja pequenos organismos que estejam sugando a sua nutrição. Que organismos são esses? Que organismos são esses? Parasitas. Uma pessoa pode viver os 8 remédios de Deus, reforma de saúde, e continuar doente, se ela tiver no seu corpo o quê? Parasitas. Porque os parasitas roubam a nutrição. Eles roubam isso. Então significa que mesmo que um casal busque a Deus com fervor individualmente e em conjunto, é possível que o casamento deles não progrida? Não tenha sucesso? Sim. Se tiver o que dentro do lar? Parasitas. Que estejam roubando a nutrição espiritual desse casal. Irmãos, eu posso falar sem medo de errar. O maior parasita que existe hoje para roubar a nutrição espiritual de um casal se chama pornografia. Pornografia. E eu quero mostrar umas coisas para vocês. Lá em 1953, Hugh Hefner publicou a primeira revista Playboy. Até então, apenas revistas com mulheres nuas. Mas o tempo passou e na década de 70 surgiram os VHS, o videocassete que os jovens hoje acho que nunca pegaram em um. Então, naquele tempo, os homens não precisavam mais ir até aqueles cinemas esquisitos localizados nos piores lugares da cidade para assistir um filme pornográfico. Agora eles poderiam levar para casa, mas tinha um problema ainda. Quando um homem entrava numa locadora, os filmes pornográficos ficavam lá no canto, fechados com uma cortininha, e todas as vezes que um homem ia naquela direção, o que acontecia? O povo em volta, já vai. E o pior é que quando ele entrava lá e pegava aquele vídeo, ele voltava para ir até o balcão, e não era um pendrive, um disquete, um CDzinho, era um VHS que parecia um livro. E todas as pessoas ficavam olhando. E quando ele chegava ao balcão, o rapaz do balcão ainda ia fazer a ficha dele. Então esse tipo de constrangimento acabava inibindo um pouco o uso. Mas então surge a internet. E a internet muda tudo e transforma a pornografia num material ilimitado, rápido, discreto. E de 70% a 80% do material pornográfico disponível na internet hoje, 70% a 80% é gratuito. Gratuito. Agora a pessoa não precisa mais pegar aquela fita enorme, ir para casa e botar no videocassete naquela televisão de tubo que ficava onde? No meio da sala, correndo o risco de alguém chegar bem na hora. Agora a tela pode ser levada para dentro do quarto, a tela pode ser levada hoje no bolso, muito discreto. E aí chega a pandemia de Covid-19. Sabe qual foi o resultado? Foi esse daqui. Acesso a sites pornôs cresce 600% em período de home office. Se os números eram assustadores, o número foi multiplicado por 6. O faturamento mundial da indústria pornográfica em 2006, mais de 15 anos atrás, era de 97 bilhões de dólares. Isso naquele tempo era mais do que o dobro do faturamento da Microsoft. Nos Estados Unidos, naquele ano, a indústria faturava 13 bilhões de dólares. Espera aí, matemática não está fechando.
Eu disse que de 70% a 80% da pornografia na internet hoje é o quê? Gratuita. Como que com 20%, 30% ganha isso aqui? Hoje à tarde eu vou falar um pouco sobre a fisiologia do cérebro. A fisiologia explica esse fenômeno. No ranking da pornografia, os Estados Unidos está em primeiro lugar e o Brasil em segundo. Um site, que é o maior site de pornografia do mundo, tem a sua sede no Canadá, e que eu não vou citar o nome por razões óbvias. Esse site ele emite relatórios periódicos dos movimentos no seu site. E o último relatório que eles emitiram foi de 2019. E veja que estarrecedores os números. 42 bilhões de acessos eles tiveram naquele ano. Isso representa 115 milhões de acessos por dia, 80 mil acessos por minuto, mais de 1.000 acessos por segundo. Eu estou falando de um site. E são milhares espalhados pelo planeta. Um site. 32% dos usuários eram mulheres. 4% eram homens acima de 65 anos de idade. E eu recebo e-mails de idosos, irmãos. 76% do acesso vinha então do celular, é claro, o aparelho mais discreto. Você sabe qual é a média de idade para a primeira exposição à pornografia? A média? Entre 11 e 13 anos de idade. Sendo uma média, significa que pessoas têm acesso muito mais jovens. E eu recebo muitas mensagens, inclusive, de um jovem que me disse que teve seu primeiro contato com a pornografia com 5 anos de idade. Sabe como? O papai botava ele no colo para assistirem juntos. A pornografia, irmãos, ela se alastrou de tal forma que um estudo publicado em 2008 no Jornal de Pesquisa sobre Adolescência revelou que aproximadamente 67% dos rapazes e 49% das moças concordam que pornografia é aceitável. E a coisa começou a crescer tanto que nos Estados Unidos, esses 16 estados que estão marcados em vermelho, até o ano de 2020, já haviam aprovado resoluções declarando a pornografia como um problema de saúde pública. E eu vou falar de saúde um pouco hoje à tarde. Como é que ela afeta a nossa saúde mental? A irmã White escreveu: o mundo está entregue aos prazeres, prevalece a imoralidade. O quadro é aterrorizante. Irmãos, você sabe quem é que alimenta essa indústria? São os produtores? São os atores? Sabe quem alimenta? Você que assiste. Você é o responsável. Porque se não há demanda, não precisa de produção. E à tarde eu vou mostrar o quanto isso tem afetado a nossa sociedade hoje. Eu vou mostrar para vocês como aquilo que fazemos na privacidade do nosso quarto está matando a sociedade. Está destruindo a vida de pessoas que a gente nem sabe quem é. Quem consome é que é responsável. E eu não estou falando isso para desesperar ou para colocar um peso maior do que o peso que muitos já sentem, aqueles que usam isso daqui. Eu estou dizendo isso para despertar, porque a gente precisa começar a assumir responsabilidades e parar de agir como coitadinhos que não consigo vencer porque a minha natureza é pecaminosa. Ei, a tua natureza te empurra para o pecado, mas a decisão é sua e minha. Chega de agir como pobrezinhos, coitadinhos, porque enquanto a gente continuar agindo dessa forma, a gente vai ser o quê? Pobrezinhos, coitadinhos. E soldados não vencem guerras agindo como pobrezinhos, coitadinhos. Mas será que há remédio? Há remédio. Quem então se colocará ao lado do Senhor? Quem ajudará a rechaçar esta onda de imoralidade, de misérias e ruínas que está enchendo o mundo? Levante a sua mão e diga: Senhor, eis-me aqui. Me envia, eu estou aqui para lutar. Mas para que possamos libertar pessoas do pecado, nós precisamos primeiro ser libertos, porque não podemos dar aos outros aquilo que nós não temos. Mas será que tem solução? E eu quero ler o último texto. Há remédio para a alma enferma de pecado. Esse remédio está onde? Precioso Salvador. A sua graça é suficiente para o mais fraco dos seres. Amém? Amém? A sua graça é suficiente
para o mais fraco dos seres. Louvado seja o Senhor, porque existe solução.